Quando que essa chave mudou na tua cabeça, Ronaldo? Cara, eu acho que foi bem já no final da carreira. Depois que eu machuquei jogando no Milan, e aí eu vim pro Brasil, eu pensei, cara, dificilmente eu posso até me recuperar e vou me recuperar dessa lesão, mas dificilmente eu vou voltar para a Europa. E eu tinha esse sonho de jogar no Flamengo, estava treinando lá e não deu certo, enfim, e apareceu o Corinthians. E eu não tive dúvida nenhuma de fazer essa escolha do Corinthians, até porque não tinha outra, não tive outra escolha, foi realmente a única que apareceu, mesmo estando treinando lá no... Foi surpresa para você não ter aparecido outras opções? Cara, foi ao mesmo tempo não, porque, a segunda lesão, sabe, futebol às vezes ele é ingrato, às vezes as pessoas não acreditam, quer o resultado imediato, e enfim, mas eu não levo mágoa absolutamente nenhuma de ninguém, e muito menos do Flamengo, que é um clube que eu adoro, amo, que foi meu time de infância, mas assim, a oportunidade que eu tive de conhecer o Corinthians foi maravilhoso, e a partir daquele momento, quando eu vim pro Corinthians, eu vi São Paulo diferente também. Eu comecei a me relacionar com muita gente diferente do mundo que eu convivia, e eu já estava prevendo assim o final da minha carreira, muitas dores, muito sacrifício depois de muitos anos. E você tinha quantos anos ali, Ronaldo, nessa fase do Corinthians? 34, e eu terminei com 35. Que teoricamente os jogadores da nossa geração jogavam até essa idade, né? É que hoje prolongaram um pouquinho mais, né? Alguns também. Zé Roberto foi até 62. Mas são poucos ainda os que chegam. Né? Zé Roberto foi se até pudesse, estava até hoje jogando. Cara, poderia, né? Fisicamente ele tá voando, né, cara? Mas tem uma história, o Joaquim Grava teve aqui com a gente, né? Que ele conta que ele garantiu, digamos assim, né? Porque ainda existia uma dúvida, né? Por conta da lesão, e o Andrés, naquela época, né? Muito consultando o mestre Joaquim Grava, foi ele que deu o aval e tal. Tem uma história de um jantar, uma reunião, acho que na tua casa e tal, que vamos, e foi mais ou menos isso? Foi. Logicamente ele queria fazer os exames, eu fiz os exames que ele precisava, eu botei a minha equipe que estava treinando, né, o Maziotti, para conversar com ele, mostrar os últimos exames que tínhamos feito, inclusive em relação à parte física, que já estava treinando com bola, mas estava treinando muito a parte física, porque depois de 2 lesões graves como aquela, normal que a gente intensifique muito mais na força para que não ter uma recaída. Mas foi assim, depois a gente encontrou, ele falou, cara, se os exames tiver tudo ok, vamos para cima e você tá dentro. Aí eu fiquei amarradão. E aí, só para terminar aquela história, quando eu decidi que não ia jogar mais, que parei no Corinthians em 2011, na minha cabeça eu queria fazer muita coisa com a minha fundação, que hoje já está com 15 anos, que é a Fundação Fenômenos. E paralelamente eu abri uma agência de marketing esportivo, que foi a Nine, que tivemos um sucesso incrível. Foi muito legal porque a gente participou de um grupo muito grande, que é o grupo da Ogilvy, que é uma agência de publicidade gigante e global, e com o suporte deles e com a nossa disposição e o nosso conhecimento de esporte, a gente fez um negócio muito bacana e foi inclusive muito divertido de trabalhar, que é o marketing esportivo. O negócio foi bacana, durou aí uns 5 anos, aí, né, mudei a chave de novo, eu comprei a Octagon, que a gente tem até hoje. O grupo hoje está um grupo relativamente grande, com produtora, com agência de viagem, com um family office, que eu acho que é um dos negócios mais bacanas que eu tenho, que é justamente para cuidar do patrimônio do atleta, né? A gente tem histórias
de muitos atletas. Falar sobre isso. Muitos atletas que ganham dinheiro e que depois não sabem administrar, ou que botam um amigo, ou que botam o pai, que não é a especialidade. Sim. E acaba fazendo investimentos errados, não faz um planejamento longo prazo e acaba perdendo tudo depois de 5 anos que para de jogar. Tudo isso é uma estatística, não tiveram, né? Tudo que vocês não tiveram quando começaram ali, né? Bom, eu posso te dizer que tive e tenho até hoje. Mas mesmo jovem assim, quando começou? Desde muito cedo, eu sempre gastei muito dinheiro com advogados, com financeiro, com tributarista, um staff, assim, staff, né, com a imagem, enfim, sempre tive isso. E depois de uns anos, a gente decidiu abrir, há poucos anos atrás, inclusive, eu acho que 6, 7 anos atrás, eu decidi abrir o que eu tenho de serviço para cuidar da minha carreira, do meu dinheiro, da minha imagem, dos meus investimentos. Eu decidi abrir isso para mais atletas, né, que é uma forma de poder garantir também o futuro desses que estão, né, comigo e fazer um planejamento de pós-carreira para eles também, né. Essa estatística é muito triste e não é só no futebol. 95% dos atletas norte-americanos da NBA que ganham dinheiro, depois de 5 anos eles querem manter o nível e o padrão de vida, eles quebram. Porque além de continuar gastando o que gastava, o cara para de receber também o que ele ganhava antes, né? Esse número continua, Ronaldo? Esse número pode ser mais alto, pode ser mais alto, porque infelizmente na nossa indústria e a nossa classe de jogador de futebol, eles não se interessam muito em outras coisas a não ser o futebol, e durante a carreira é até um pouco compreensível, mas tem que ter pessoas profissionais para cuidar do teu negócio, da tua imagem, dos teus contratos, enfim, dos teus investimentos. E eu acho que esse serviço a gente está hoje aí com mais de 40 atletas e artistas no nosso negócio, se chama Galácticos Capital. É um asset que a gente está abrindo aos poucos, um crescimento gradual aí para a nossa categoria, e tá funcionando muito bem. Eu fico orgulhoso de poder garantir que essa galera aí vai ter um futuro brilhante, vai ter um futuro sustentável. A gente é de uma geração que não tinha internet tão bombada quanto agora. Hoje qualquer informação, você na palma da mão numa concentração, você consegue ter a informação no que você quiser, seja qual assunto for. A gente não tinha essa facilidade, então a gente normalmente, de repente, terceirizava ali um conhecimento, né? Perguntava para alguém o que você queria saber ou aprender. Quando eu te ouço falando, e esse dado que você falou agora em relação aos jogadores da NBA, já há um bom tempo você já citou isso em várias entrevistas que você já deu. Recentemente eu vi um dado também de jogadores profissionais do Brasil, que são inscritos lá na CBF, no tal do BID. 92 ou 93% recebem 3 salários mínimos na classe atleta de futebol, de jogador de futebol. A gente tem um poder hoje do microfone, tem a internet bombando, então a gente tem esse direito e acho que é necessário falar sobre isso. Voltando um pouquinho na fase de Ronaldo Lima Nazário, me fizeram uma pergunta já há um bom tempo e me fez pensar, falei, caramba, faz tanto tempo. E eu vou te fazer a mesma pergunta. Há quanto tempo esse barulhinho, não sei se vocês estão conseguindo ouvir daí, isso é a Brahma, pai. Tá preparando. Isso é a Brahma. Tá preparando o produto. Você que tá acompanhando o podcast, tá com a pedra de sal na garganta. É gostosinho. Papai também tá com a pedra de sal, mas estamos trabalhando. Me fizeram, Ronaldo, a seguinte pergunta. Há quanto tempo, Denilson, e eu faço essa pra você não entra num local e as pessoas não sabem quem é você? Vixe. As pessoas não te reconhecem. Há quanto tempo faz que você entra no lugar e alguém sabe que você é o Ronaldo? Vixe. Cara, eu tenho uma tática agora que eu consigo... Eu tenho uma técnica muito boa agora, que depois da pandemia, do Covid... Eu continuei com a máscara. Não é possível. Eu continuei com a máscara do Covid. Mas consegue enganar com a máscara?
Cara, eu diminuo Até você começar muito. a falar, né? Falar, esquece. Falar já era. Mas assim, tem locais que eu me sinto muito vulnerável. Por exemplo, para mim o lugar que eu fico mais vulnerável é um aeroporto. É difícil. Então aí eu coloco a máscara, ando rápido e aí eu consigo dar uma escapada. Mas, cara, eu acho que a fama... eu jurava que quando eu parasse de jogar, ia diminuir e ia, sei lá, aproveitar algumas outras coisas que eu não pude na minha carreira. Mas não diminuiu, muito pelo contrário, eu acho que aumentou. E eu acho que como você disse, hoje o poder da informação rápida, da internet... revolucionou isso, né? Eu vejo muita gente jovem que conhece a minha história toda, mas não tem nem idade para ter me acompanhado, né? Então isso é o poder do YouTube, né? Das redes sociais. Mas gostou do vídeo? Então dá um like, comenta e compartilha, se inscreve no canal, nos ajude a crescer, porque aqui é de torcedor para torcedor.